O silêncio é uma interpretação. Sim. Porque você sai de uma fala para entrar no silêncio e sai do silêncio para entrar na fala. Sim. O pessoal que quer começar em dublagem sempre fala, pô, como é que eu começo e tal. Eu falei, cara, você tem que ter o DRT, né? Que a dublagem é um trabalho de ator como outro qualquer, Sim, né? A sim. gente criou esse termo dublador, mas é um trabalho de ator. Você faz teatro, faz Não cinema. é independente. Mas eu vou ter que fazer teatro. Eu falei, cara, seria que bom. fazer. Porque assim, mas não pensa assim, vou fazer teatro para tirar o DRT. Mas eu não quero fazer teatro. Eu falei, cara, a dublagem ela é muito competitiva, então tem muita gente boa fazendo. Para você se destacar, você vai ter que ser bom, porque o que detona um filme é a interpretação. Exatamente. E o teatro te dá a chance de entender como aquele ator que você vai dublar construiu o seu personagem. Exatamente. E você tem que descobrir isso em segundos. Em segundos. Né? Eu não dublo muito o personagem. Você já me dirigiu. Eu não dublo muito o personagem. Eu dublo o ator fazendo o personagem. Exatamente. Você tem que ir na do ator, né? Você tem que ir na do que o ator te entrega. E você tem que estar preparado com voz, com respiração, com raciocínio lógico, com uma rapidez absurda, porque você tem que resolver. Você vê uma vez, você dá uma ensaiada, mais uma já tem que gravar. Não dá para ficar muito tempo testando. Tentando. Né? Então, acho que é a bagagem do teatro. Que o teatro é a raiz, né, cara? O teatro é o clássico, né? É a base para você. Né? Você vai ser músico, você vai tocar rock and roll, mas se você tiver uma base clássica, pronto. Na dança é a mesma coisa. Você faz um Pink Floyd. Exatamente. Você pode até vir a ser um dançarino um contemporâneo, jazz, o que seja, mas aquele estofo base, né, é o clássico que vai te dar. Né? Porque na dublagem você não vai fazer o que você é no teu conforto. Você vai sair do conforto direto. Você vai ter que fazer coisas que você não concorda. Não, principalmente. Você não pode defender personagem. Você tem que entrar na psique do cara. Não, e às vezes o cara dá uma pausa num lugar horrível, o que você vai fazer? Exato. Você tem que dar essa pausa nesse lugar horrível, porque o cara lá fez assim. Às vezes a pausa ela é mais importante do que a própria interpretação. O silêncio. Olha, é muito louco isso, parece que eu estou falando bobagem. A gente fala muito bobagem mesmo. Não, mas eu já sei o que você vai falar e não tem bobagem nenhuma. O silêncio é uma interpretação. Sim. Porque você sai de uma fala para entrar no silêncio e sai do silêncio para entrar na fala. Sim. Sabe? Tudo está É igual no teatro. Quando você entra em cena, você tem que ter noção para onde você vai para fazer a cena e para onde você vai depois da cena. O que vai acontecer antes, vai acontecer depois. Na dublagem é a mesma coisa. Para você fazer aquele silêncio e começar no tom, você tem que ter feito o mesmo silêncio, porque silêncio existe silêncio de ódio, silêncio de bronca, silêncio de susto. E aí você tem que sair disso. E se tem silêncio ali, é porque o diretor, ou sei lá, quem quis que tivesse. Então tem que respeitar. Uma coisa que me irrita demais em dublagem é que tem uma coisa que se chama em dublagem, que é reação. Que é tosse, grito, gemido, né? Suspiros e tal, que a gente tem que fazer. E tem muita gente que fica, não, eu gosto de colorir. E fica botando esses sonzinhos em lugar onde não tem. Não pode. Entendeu? Você tem no original? Faz. Não tem? Não faz, porque o ator, o diretor, o autor, sei lá quem, não quis que tivesse ali. Exatamente. Aí eu já vi gente criticando, falou, pô, você faz dublagem, por que tem sempre sonzinhos e coisas que você sabe que não tem? Falou, cara, isso aí é má dublagem. É má dublagem. Entendeu? Você tem que respeitar o original, que é um trabalho muito de desapego dublagem. Exatamente. Né? Porque você tem que, acima de tudo, respeitar o que está sendo feito no original, inclusive, quando você pega um filme trash, você tem que fazer uma interpretação trash. Você tem que ir Você não pode modificar, porque senão não fica nada. Exatamente. Porque ele é cult, porque é trash. Você tira o cult dele. Então, se o cara tá gritando ali naquela hora e você não concorda, pô, eu daria essa fala mais contida. Pois é, você daria, mas ele não deu. Então você vai ter que gritar aqui, meu amor. Você não pode alterar a obra do autor. Não, e a dublagem já adultera a obra? Já. Não tem como, porque somente no live action, né? Nos filmes com atores, né? Que a animação ela é feita para botar voz. É diferente. Né? Você está dublando um ator, aí ele vem com um conceito, você é ator também, você tem que criar. Exato. Você tem que botar ali sua dose de criatividade. Mas é complicado, que tem um limite. Então, mas é assim, por exemplo, se você pega um filme coreano, você vai fazer a interpretação dele com uma informação de cultura, porque
Ele está naquela cultura dele, dentro E é daquele o mais nicho. difícil, né? Os filmes orientais, né? Mas você tem que fazer uma certa adaptação para o ouvido brasileiro, Sim. do português. Não dá para falar português com o ritmo dele. Porque eles falam de uma forma muito diferente da gente. É tudo meio... O coreano é diferente, ele tem mais leveza e mais inflexões do que o japonês, por exemplo. O japonês... E dentro disso, você não pode falar, eu quero que você faz isso. Por que você fez isso? Não pode. E é assim que eles fazem. Aí você tem que procurar uma emoção dentro do que ele quis passar, agindo daquele jeito e falando com aquele linguajar para o português. Não é exatamente a mesma coisa. Mas complicado. você tem que trazer a emoção que o ator quis fazer para a sua comunicação em português. E encaixando na cara dele, né? Encaixando na intensidade. Para parecer que é ele que tá falando. Exatamente. Né? Porque a dublagem é transparente, né? A boa dublagem você tem que você não percebe que está dublado. O público tem que esquecer que é dublado e achar que é o cara que tá falando. É muito complicado isso. E tudo isso por hora. Né? E sem você saber o problema que você vai enfrentar. Exatamente. O que vai acontecer a seguir? Tem muita gente que tem uma outra técnica que vem do radioteatro e eles fazem esse trabalho que a gente faz com essas nuances de uma forma tão especial que às vezes eu dirigindo, eu achava, mas não é isso que o ator estava pedindo. Aí eu vou ver, eu falo, deixa eu dar uma olhada, eu vou ver, tá perfeito. É uma outra técnica, é um outro jeito para chegar lá. A Isaura Gomes, por exemplo, que é uma dubladora... Nossa, você falava, espetacular. Espetacular. E raramente ela estava preocupada com o que a atriz fazia. Raramente, que eu dirigi várias vezes a Isaura. E ela fazia de uma forma que saía exatamente na intenção da personagem, do jeito que a personagem queria, com a inflexão que a personagem pedia. Era uma coisa absurda. Da mesma forma que eles tiveram um pouco de dificuldade de entender como eu entrei. Eu entrei também de uma forma diferente. Eu entrei já numa mudança de interpretação. Antigamente, o teatro ele era feito todo empolado, né? A formação dos atores era diferente. No teatro antigo mesmo, o TBC, aquelas coisas. Não, e mais para na época do Procópio Ferreira. A Procópio era muito mais. Era uma época que você tinha que interpretar com português de Portugal. Sim. Para você subir no palco, era chulo você falar o português nosso. Então interpretava-se no palco com português de Portugal, Sim. que era a forma clássica de você... Que até hoje faz sucesso em Portugal, esse estilo. Porque é um classicão português, é o jeito Shakespeare de fazer de Portugal. Exatamente. E a levada deles era toda uma coisa mais coloquial. E quando eu entrei, eu já estava fazendo teatro de grupo, uma coisa mais revolucionária que a gente achava, mas, sabe, era uma coisa que quebrava muitas regras de propósito para poder tirar mais ou menos o público do eixo deles para poder colocar mais uma outra informação lá. Eu entrei meio que assim na dublagem. Então, quando eu entrei para dublar, houve um estranhamento, porque eu assistia, o pessoal assistia a cena, colocava 3, 4 folhas assim, e falava, gravando, e vinha. Eu falava, meu Deus, que loucura. E fazia bem. Isso já também na época que já era em vídeo, né? Era em vídeo. Porque quando na época do Anel você não tinha como, porque no vídeo o trecho já vinha cortado, você tinha que respeitar aquele... No vídeo já. Quando passou para o vídeo, aí você já podia fazer mais corrido. Exato. Mas era o mesmo pessoal que estava fazendo do Anel. Exatamente. Era o pessoal da época ainda do... Porque eles estavam acostumados a fazer essa decoração, a decorar o texto grande, né? Uhum. E eu comecei diferente. Eu colocava o texto, separava uma cena, eu via a cena inteira e depois eu vinha pegando pedaço por pedaço. Porque eu não queria perder nenhuma nuance, nenhum gesto, e não queria falsear aqui porque deu, ou sabe aquela... Então ele fez o samba, sabe aquelas coisas no final, para esticar a vogal, para poder caber? Isso é um vício terrível. Né? Horrível. A boca batendo e aqui agora! E a boca horrível. Mexendo, né?
Não eram todos que faziam isso, mas era um recurso que era usado que eu nunca gostei muito. Era um vício ruim. E aí eu comecei a fazer aos pedaços. Na pandemia foi maravilhoso isso, porque o pessoal não estava conseguindo dublar em home studio por causa disso. Você não tinha o texto, você tinha no vídeo aquele texto. Para mim estava perfeito. Eu dava aquele pedacinho, pegava esse pedaço e mandava bala. E aí teve um pessoal assim que quando eu comecei... Primeiro dia que eu fui, foi lá na Álamo com o Líbero e com a Anair Silva. O Líbero era o diretor de dublagem lá. Ele já tinha me visto... Ele era brabo, né? Comigo, ele sempre foi... Mas falava que ele era um cara bem... Ele era rígido, muito rígido. Mas eu acho que ele gostava tanto de mim, assim, que ele só me tratava bem. E uma vez eu tive um quiprocó lá, e ele ficou do meu lado, sabe? Era uma coisa assim muito... Porque ele também... Acho que aproveitou um pouco essa coisa, a energia nova que estava chegando, e ele deu ele fez uma abertura, o trabalho dele ficou mais brilhante, inclusive, porque ficou mais moderno, né? Sim. E ele foi uma pessoa muito importante para mim. Aí ele começou, eu fui lá, fiz um teste, ele falou, pode escalar que tá tudo certo. E já começaram a me escalar, cara. E aí me apresentaram para o Zé Soares lá no SBT. Por São Jorge, né? Que era o Mr. Magoo, né? Lá no SBT. Eu conheci ele, ele era um fofo, cara. Era o Zé, o Poti. Fazia o gordo, né? Do gordo e o magro, né? Isso. Ele era maravilhoso. Ele era sensacional, uma voz assim. Fazia Terra de Gigantes. Nós temos também. deuses da dublagem. Lembra Terra de Gigantes? Sim, ele fazia o Fitzhard, sabe? Fazer o... E aí ele me chamou para lá para fazer um antagonista de uma novela. Nossa, mas aí o pessoal queria... Ninguém aceitou. Mas o cara chegou agora, não sei o que tal. Não tinha, o pessoal torcia muito o nariz. Nossa, mas eu já tinha todo um histórico de dublagem. Eu dublava filmes que eu tinha feito, filmes que os diretores... Walter Gucuri sempre me chamava para cobrir alguns atores que não tinham feito, não podiam fazer a dublagem. E aí foi assim, mas logo depois foi rapidinho também. Aí depois já me aceitaram e foi tudo certo. Isso aí que você passou, eu me destaquei com gírias diferentes, que a dublagem era, até essa época, em 80 e pouquinho, era muito viciada, né? Ainda, né? E usava muito esses termos ainda, né? Meio que, como fala, o dublaguês, né? Que é um dialeto que só se fala em dublagem. São palavras que você só usa... Que eu acho que foram criadas até... O público aceitou coisas que a dublagem colocou. Exatamente. Né? Tira. Tira. Você não passa de um tira. Não é tira, né? Agora eu virei tira, o pessoal me chama de tira. Exatamente. É porque tira é uma gíria dos anos 60, que se chamava policial de tira. Era tira. E chama de tira por causa das tiras daqui, né? Não sabia porque chamava de tira. Então tinha a insígnia, né? Então você tinha tantas tiras, você Cabo, era sargento. Coronel, sargento. Então chamava o policial de tira por causa disso. E o cop, né? Que é a gíria americana para policial, a labial cop, tira, era o que encaixava. E foi ficando e virou meio que uma coisa, por que tira, né? E virou, né? E eu comecei a desconstruir, trazer gírias que não se falava na dublagem, né? Sim. Isso me trouxe bastante destaque, assim. Foi o caminho que eu... Mas torciam demais o nariz pra mim. Nossa, quem esse cara pensa que é? Só porque é filho do Chico Anísio. É verdade. Ele faz teatro. É verdade. Ele faz televisão. Ele não precisa disso aqui, né? Tinha um pouco esse Como ranço, se a gente ganhasse bem, né? Eu comecei a ficar conhecido com teatro, com comercial e com televisão. E duro. A gente não ganhava o dinheiro. O dinheiro que a gente ganhava em comercial, eu gastava em 2 meses. Exatamente. E o comercial ficava rolando 6 meses, 1 ano. Eu via comercial meu, sem grana nenhuma, comercial outdoor na rua, comercial rolando. E o pessoal, eu pegava ônibus, uma vez um bêbado chegou e falou assim, cara, mas tu é mão de vaca aí. Porra, tem dinheiro pra pegar táxi, meu. As pessoas têm essa imagem de que artista é milionário, né? De que... É nada, mas poucos. Quem estava na Globo, que ganhava bem, porque tinha um salário contratado, que tinha que ter uma vida mais sólida, mais bem arrumada, por causa do nível que eles estavam de trabalho. Precisavam contar com esse elenco. E tudo, mesmo né? assim, nas televisões, hoje, por exemplo... Mas eram as cabeças. Tem ator que ganha hoje R$3.000 para fazer uma novela, e tem ator que ganha 100 mil. Então, o pessoal do elenco um pouquinho mais do meio para baixo era tudo não é porque trabalha em televisão que você é rico. Porque tem essa super glamorização, né?